Boa tarde a você que acompanha o Clipe em Eletrônico. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira, dia 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. E para discutir a questão da mulher, você pode participar. Você, mulher que é vítima de preconceito, você, mulher que é vítima de algum tipo de machismo, você pode nos mandar um recado, telefonar, falar com a nossa Carla Pimenta, 3396-4944, 3396-4944. Nós vamos discutir hoje políticas públicas voltadas às mulheres. Tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, a vereadora amiga Patrícia Bezerra, do PSDB. Tudo bem, vereadora? Tudo bom, é um prazer muito grande estar com vocês. Para começar, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Um prazer. E também a vereadora Sandra Tadeu, a quem a gente cumprimenta, do DEM. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer recebê-la, vereadora. Estamos aqui mais uma vez, conversando, hoje especialmente conversando com as mulheres, em companhia das minhas amigas vereadoras, que já vou criticando, somos uma minoria nesta casa. 55 vereadores, 5 mulheres apenas. 5 mulheres. Mais uma delas é vice-presidente da casa, está aqui conosco, que é a vereadora Edir Salles, do PSD. Tudo bem, vereadora? Tudo ótimo, graças a Deus. Sou vice-presidente, graças principalmente às minhas amigas que estão aqui e todos os nossos amigos vereadores. E quero dizer que é um prazer muito grande participar desse programa, não é? Porque tem sido uma audiência muito boa. Parabéns a você, parabéns ao programa. Estamos aqui à disposição para conversarmos entre elas com elas. Eu acho que quando legal. a gente coloca a mulher como tema de um programa, no Dia Internacional da Mulher, um dos assuntos primordiais para se debater é um assunto que está dentro de casa muitas vezes e que o silêncio é letal, a violência contra a mulher. O Estadão faz um trabalho muito interessante, muito bonito acima de tudo no Twitter hoje, de 7 em 7 minutos, o jornal Estado de São Paulo tem publicado informações referentes à violência contra a mulher. E por que essa simbologia do de 7 em 7 minutos? Porque a cada 7 minutos o Brasil tem uma denúncia de violência contra a mulher. É um belo trabalho do jornal Estado de São Paulo. Nos 10 primeiros meses do ano passado, o país registrou 63.090 relatos de agressões. 58%, vereadora Edir Salles, contra mulheres negras. Ou seja, eu queria colocar esse tema na mesa e queria que vocês começassem por debatê-lo, tendo em vista a dimensão desses números que são efetivamente estarrecedores. A cada 7 minutos, vereadora Sandra Tadeu, uma mulher sofre violência neste país. Isso é muito grave. Você vê, cada 7 minutos. E olha, nós evoluímos bastante na questão da Lei Maria da Penha, das campanhas que efetivamente elas têm acontecido durante esses últimos anos. Mas mesmo assim, você veja, pelo Estado, a cada 7 minutos a mulher sofre uma violência. Mas na verdade as pessoas apenas acham que violência é só aquelas que apanham do marido, ou só aquelas que são molestadas no metrô. Mas muitas vezes a mulher, ela sofre essa violência apenas com as palavras. Muitas vezes as pessoas dirigem de uma certa maneira para com você, que realmente também não deixa de ser uma violência para com a mulher. Mas uma coisa assim que eu acho assim, mais agravante de tudo, e que ainda a gente não conseguiu realmente desenvolver um trabalho, apesar de algumas unidades terem esse tipo de trabalho, é o seguinte: a gente fala da violência da mulher, mas tem muitas mulheres hoje que são donas de casa, que têm filhos, e elas, muitas vezes, o marido bate, muitas vezes o marido molesta os filhos, e ela muitas vezes não tem a coragem de fazer essa denúncia, primeiro, porque ela não sabe para onde ela vai. Segundo, esse recurso que o Estado dá, essa questão de ter um alojamento ou alguma coisa, ainda é extremamente deficitário no nosso país. Mas eu acredito que isso há de melhorar. Você vê, a questão do metrô, isso é pouco tempo que começou essa... Denuncie no metrô.
Se alguém te molestou no metrô, faça a sua denúncia. Então, isso a gente vem observando que está aumentando. Eu acho assim Então, que a vereadora, gente... mas a questão da denúncia que a senhora está citando, até para a gente ampliar o debate, colocando a vereadora Patrícia Bezerra, toma isso como recorte por uma questão simples. Aquela repórter do Jornal Agora que sofreu violência sexual no metrô de São Paulo, ela é bastante amiga da minha mulher. Ela trabalha no R7 hoje. As sequelas que uma mulher que sofre violência sexual no caminho para casa ou no caminho para o trabalho enfrentam, essas sequelas são algo que se mensura por um tempo cujo processamento é muito peculiar. A pessoa leva um tempo para processar isso, isso varia muito. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. Psicológico. A questão não é denunciar, a questão é com que quem vai ao metrô às 6 da tarde para qualquer prática de assédio sexual não tem que ser denunciado, tem que ser punido, tem que ser enjaulado. Sim ou não, vereadora? Preso. Não, com certeza. Toda infração que fere o direito do outro é passível de punição. Isso já está predito pela lei. Mas eu acho que antes da gente abordar a questão da violência em si, eu acho que a gente tem que fazer aí um resgate histórico, né, do porquê da violência. A gente tem muita violência, às vezes a violência é legitimada culturalmente. A gente presencia, muitas vezes, a gente tem uma sequência de fatores históricos que, por alguma razão, sempre deram ao homem uma condição e uma prerrogativa, né, de ser, de alguma forma, o ser forte, o ser capaz, o provedor, né, de toda uma casa, de uma sociedade. Dele advém a responsabilidade e adivinha, né, dentro dessa cultura, desse caldo histórico, dele advém toda a sustentação da sua prole. Isso é desde o homem da caverna, né? Então é ele que ia caçar, ele que ia prover. E de uma certa forma, né, por mais que a gente esteja em 2016, no século 21, de alguma forma isso nos acompanha como seres humanos. Eu tenho uma formação em psicologia, né? Isso dá um pouquinho de... Então, por conta desse viés todo histórico, a gente, de alguma forma, é acostumado a olhar para a mulher de uma forma inferior, né? A gente, eu digo sociedade. Então, a sociedade olha para a mulher ainda de uma forma estigmatizada de que ela é mais frágil, de que ela precisa do homem para se defender, ou que ela precisa do homem para se colocar. E, por conta disso, existe aí uma certa condescendência dentro do que você levantou, Wagner, em relação à figura do agressor, né? Se o agressor... os números mostram isso. Exatamente. Então, assim, o agressor é passível de uma pena severa, é passível também de programas, a gente não tem isso no Brasil, nós não temos nenhuma entidade social, por exemplo, que cuide do agressor, que se dedique ao agressor, né? A gente tem muito mais a proteção da vítima, mas para a gente trabalhar e entender o que acontece na cabeça desse agressor, para a gente poder coibir a violência de uma forma propositiva e eficaz, a gente também vai ter que lidar com esse agressor, saber com quem a gente está lidando, o que é que forma um agressor. Uma das coisas, Wagner, que é imprescindível para se formar um agressor. O agressor ter sido a criança na casa de um contexto de violência. Se eu tenho uma relação familiar onde eu sou agredida pelo meu marido ou pelo meu parceiro, né, e eu de alguma forma tenho crianças envolvidas nesse cenário, existe pesquisas que diz que mais de 80% de chance dessa criança, seja ela do sexo feminino ou masculino, vir a se tornar um agressor. O número é impressionante. Vereadora Edir Salles, eu queria que a senhora participasse aqui em relação ao relato que as suas colegas, a vereadora Sandra Tadeu e a vereadora Patrícia Bezerra, nos trazem. Esses relatos, eles mostram que há um longo caminho pela frente, uma agenda que seja efetivamente propositiva. Agora, efetivamente, a sociedade alçou avanços importantes na questão dos direitos das mulheres nos últimos anos. Tem muito que melhorar ainda, né? Mas já avançou bastante. Inclusive, nós temos um projeto aqui na casa, de minha autoria, que já foi aprovado pelas colegas e pelos nossos colegas aqui na casa, que cria o botão do pânico, exatamente para as mulheres que sofrem violência doméstica ou ameaça
de violência doméstica e que recebem uma medida, que recebem um botão do pânico como uma medida preventiva ou protetiva, né? Exatamente para que essas mulheres possam se socorrer antes que sejam mortas, porque em muitos casos a mulher é violentada e é morta, né? Porque ainda existe no subconsciente de alguns doentes, né? De alguns doentes, porque um homem normal jamais teria esse tipo de reação, de alguns psicopatas e outras doenças mais, esquizofrênico e tudo mais, que realmente acha que ele tem o direito de matar a mulher e de agredir a mulher. Por isso existe essa lei que foi sancionada, estamos aguardando ser regulamentada, que cria o botão do pânico. Esse botão do pânico, ele é acionado no momento em que a mulher sofre ameaça de violência ou quando ela não tem tempo de ser avisada, ela aciona o botão do pânico e a GCM central recebe o sinal e imediatamente a GCM local atende essa mulher que está sendo agredida ou ameaçada. Temos que ter atitudes políticas nesse sentido, projetos políticos, leis sancionadas, porque só projeto também não resolve, e temos que ter atitudes também em relação a essas mulheres que são agredidas. Muitas delas, como a deputada, como a vereadora Patrícia falou, e a vereadora Sandra também, muitas dessas mulheres sofrem violência dentro de casa, até porque também a questão do alcoolismo é uma questão muito séria. Muitas mulheres sofrem violência dentro de casa porque o marido chega bêbado, porque o marido chega violento. Mas por quê? Porque é cultural mesmo, né? Desde pequeno, eu me lembro na minha casa, nós somos 6 filhos, 2 homens e 4 mulheres. Não é cultural o marido bater em mulher, que meu pai não fazia isso. Mas é cultural. A mulher ser sempre mais submissa, né? A mulher ser a dona de casa. Eu me lembro que os meus irmãos, eu posso dar um exemplo aqui, que é uma coisa em loco. Ele chegava a hora que queria, jogava a roupa no chão, jogava a roupa no sofá, toalha para cá, toalha para lá. E nós, mulheres, tínhamos que sair pegando a roupa, tínhamos que sair limpando a casa, tínhamos que fazer comida, né, para que quando os meus irmãos chegassem, então o pratinho deles, a mesinha arrumada. Então, tudo isso, a supremacia masculina chegasse, gostei do termo, e tudo isso gera realmente um desconforto muito grande. É claro, como você falou, muitas políticas públicas estão sendo feitas e realizadas e estamos, assim, vendo a situação minimizada, mas não corrigida. Não corrigida. Sim. O preconceito contra a mulher ainda existe, né, nesse índice, nessa pesquisa que você acabou de falar agora, que a mulher está sendo violentada a cada 4 horas, a cada 7 minutos. A cada 7 minutos, um caso de agressão contra a mulher no Brasil, vereador. Isso é notificado, fora os casos de subnotificação. E isso porque também a mulher muitas vezes... Por conta da dependência, por conta do filho, do medo, do rompimento. Do medo. E também do acesso a fazer a denúncia, porque nem sempre você vai fazer um BO ou qualquer coisa dentro de uma delegacia. Sim. Muitas vezes falam que os crimes diminuem, um assalto, mas muito pelo contrário, as pessoas não querem nem ir mais na delegacia, apesar de terem na internet que você possa fazer, mas o acesso também para você fazer a denúncia também tem essa dificuldade. Uma das coisas que foi muito interessante, que houve mudanças, Wagner, e essa mudança parece pequena, mas ela é extremamente significativa. Antigamente, por força da Lei Maria da Penha, você ia a uma delegacia de mulher, notificava a agressão, aí você voltava para casa, era seduzida pela relação novamente, porque existe aí um ambiente também de relação amorosa. Se a gente vai questionar se é patológico ou não, isso não interfere. O fato é que a mulher agredida volta para o contexto que ela tem familiar e existe uma relação de amor ali, de afeto, de dependência, como disse o Wagner, emocional, afetiva e muitas vezes financeira. Mas tem casos que é puramente de vínculo emocional, Edir, que mantém tudo. Aí, por conta disso, ela voltava na delegacia e retirava a queixa. Não, e ainda acontece muito isso. Agora é proibido, você não retira mais a queixa. Uma vez a queixa sendo notificada na delegacia, o processo é instaurado. Isso. Mesmo que a vítima se arrependa e queira, olha, meu marido mudou, não tem barriga me dói. O inquérito segue. Isso foi uma medida boa por um lado. Extremamente pertinente. Extremamente pertinente.
por um lado. E, por outro lado, deficitária, porque aí as mulheres que sabem disso, que no momento em que elas registrarem uma queixa, o inquérito vai ser instaurado independente da vontade dela ou não, ela vai pensar uma vez, 2 vezes, 100 vezes, 200 vezes, enquanto isso os homens vão também entrando numa zona de conforto e falando, poxa, ela não vai entrar com queixa, porque depois ela não vai poder retirar mais. Como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai pagar o alimento para as crianças? Como é que ela vai levar filho na escola, ou pagar a escola para as crianças, ou comprar material para os filhos? Mas isso, em muitos casos, Edith, também é notificado pelas delegacias, que empodera a mulher de uma forma que ela se sente protegida, porque aí é a proteção, ela é inserida em outros grupos, outras redes de proteção, e ela se sente empoderada para tomar a atitude que ela tem que tomar, que é romper com o agressor. Então, é muito mais positivo o resultado disso do que negativo. Então, a Prefeitura vai encaminhar aqui à Câmara uma lei que visa conter, para vocês terem uma ideia, a gente está ao vivo aqui, agora são 2h28, a gente está conversando sobre o Dia Internacional da Mulher, nossa vice-presidente, vereadora Edir Salles, do PSD de São Paulo, vereadora Sandra Tadeu, do DEM, e a vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB. Para vocês terem uma ideia, vou fazer uma brincadeira simples para vocês, com base no que temos no noticiário de hoje. Vejam só. Vereador Edir Salles, por gentileza, leia a manchete das notícias que a senhora trouxe sobre violência da mulher. A senhora trouxe uma notícia da Exame, sim. A senhora trouxe uma da Época. Só as manchetes, para a gente contrastar aqui, vereadora, por gentileza. Violência doméstica. 1 em cada 4 brasileiras disse ter sofrido abuso no parto. Outra. Metrô de São Paulo tem recorde de assédios contra mulheres em 2015. Outra. Justiça proíbe 12 homens por dia chegar perto de mulheres. Isso. E mais denúncia de violência contra a mulher cai em 12% em São Paulo. E aí, vereadora Sandra Tadeu, a senhora trouxe mais elementos ainda para a gente conversar sobre isso. O que mais a senhora destaca aí? E a senhora estava falando sobre esse assunto aqui. Em 30 anos, a mulher ocupa mercado de trabalho, mas ela lidera o desemprego. Ou seja, faltam mais vagas para as mulheres do que para os homens. Para os homens. E nas mulheres negras, mais ainda, mais desempregadas. Essa aqui, é interessante. Ó, mães querem ter direito de levar os filhos para as salas de aula em universidades. E acho que e a do metrô, né? A que a do vereadora metrô, Edir Salles que ela já trouxe, falou. que o metrô de São Paulo tem recorde de assédios contra mulheres em 2015. E a senhora e o trouxe valor do valor econômico, que é baseado naquilo que a gente já estava falando antes, que mesmo com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é sistemática. É sistemática, está aqui também. Mas aí, vereadora, para a gente não ficar numa pauta, digamos assim, dos desafios, apenas dos desafios, eu acho que a gente precisa também, para quem está nos assistindo agora, pontuar os avanços. O que é que propositivamente pode ser feito para reduzir esse cenário de violência, de humilhação, de desigualdade, de dependência em casos em que a mulher vira refém de uma relação familiar por um determinado contexto? O que a gente pode trazer à pauta como perspectiva e como um horizonte que seja alvissareiro? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, se a gente for olhar historicamente, já houveram inúmeros avanços no sentido de conquista de direito, né? A mulher antigamente sequer tinha o direito de reportar a violência. Ela sequer era instada a reportar uma violência que ela tivesse sofrido. Ou na rua, ou em casa, ou em qualquer instância, porque a mulher ainda é vítima de várias violências, não é só a violência física. Antes da violência física, precede a violência emocional, psíquica, verbal, né, de você humilhar a mulher verbalmente, colocar a mulher ou reduzir a mulher. Uma coisa que acontece cotidianamente, gente, que parece banal, mas não é. A mulher só é vista do ponto de vista erótico, sexual. Né? Uma mulher não pode ser bonita e inteligente. Ela nunca é elogiada pelo ponto de vista assim, olha, nossa, a mulher é muito inteligente, ela é competente. Não, ela é só bonita. Então, quando você acha que a pessoa está falando assim, nossa, ela é bonita, que você recebe isso como elogio, não é só um elogio. Também é uma coisa assim, ó, coloque-se no seu lugar. Você é bonita.
tão somente bonita. É isso que você tem que ser na vida. Você nasceu para ser bonita. Então, recolha-se ao seu lugar de insignificância. Então, tem muito desses viés, de coisas que não foram ditas no subtexto. Por isso que existiu uma campanha falando do Fio Fio, que eu homenageei até no ano passado, né, a autora da campanha, falando, olha, vamos parar com essa cantada. Cantada é reducionista. E ela é reducionista mesmo. Mas no ponto de vista de conquista de direito, Wagner, é notório que também houve evolução e a gente está continuando, né? O fato de nós três estarmos aqui numa bancada e terem ainda 2 vereadoras nessa casa já é um avanço, já é dizendo que a mulher tem se interessado por uma pauta, por uma agenda positiva para a cidade ou para o Brasil, enfim, ela tem se mobilizado e tem se interessado por questões que anteriormente eram absolutamente femininas. É interessante, por exemplo, numa casa, eu sempre vou pelo viés psicológico, casas de poder têm muita relação com o homem, por quê? O homem, por casas vocação... de poder, a senhora está falando o judiciário, o legislativo, exatamente, as Forças Armadas. exatamente, por quê? Por vocação, o homem tem essa ânsia pelo poder, né? Freud dizia, o homem é fálico. Então, o poder para o homem tem uma ressonância que para nós não tem. Para nós não tem. A gente não é afetada na mesma proporção por um tapete vermelho, por essa coisa de não pegar maçaneta, por chamar vereadora, entre nessa... Mas o homem tem uma atração diferente por essa coisa do poder. Ao mesmo tempo, eu tenho uma opinião que o homem, além da atração diferente, o homem é totalmente dependente da mulher. É totalmente dependente da mulher. O homem, ele se dá uma de que, olha, eu sou independente, eu resolvo, dá uma de machista, mas, na verdade, o homem é dependente emocionalmente da mulher. Tem até, vereadora Edir Salles, a velha piadinha, que não tem nenhum resquício de machismo, muito pelo contrário, que é, lá em casa a última palavra é sempre da minha mulher. Exatamente. Né? Assim. Essa daí, eu também. Ao lado, só para encerrar, ao lado de um grande homem, uma mulher muito inteligente. Não é atrás de um grande homem, uma mulher inteligente. É ao lado. E toma cuidado vocês, homens aí, tá? Daqui a pouco vocês vão ficar atrás de uma mulher, atrás de um homem, uma mulher inteligente. Então, veja bem, temos que ficar atentos, ou melhor, atrás de uma mulher, um homem inteligente. Então, temos que ficar atentos, porque as mudanças estão acontecendo. Agora, a mulher, na sua feminilidade, quanto mais feminina ela for, quanto mais sensível ela for, quanto mais inteligente ela for, mais ela vai conquistar espaço. Mas não, só fechar o meu raciocínio sobre a questão dessa sedução do poder sobre o homem, né? E não que não exerce a mesma coisa sobre a mulher. Por conta disso, quando a mulher vem para uma arena política ou pública para fazer uma atuação ela tende a ser mais maternal, a gente admitimos, né? Temos um olhar mais feminino, mais sensível às questões, né? A gente se dedica mais, se debruça mais sobre questões que às vezes não tocam um outro segmento, mas a gente tende também a ter uma dedicação sem a coisa do retorno na vaidade. Sim. É muito diferente a mulher lidando com o poder e o homem lidando com o poder. É diferente e interessante. Olha, vereadora Sandra Tadeu. O que eu vou completar aqui, o que realmente de positivo aconteceu nesses anos todos. Hoje, não tem uma profissão que você possa dizer que a mulher não possa ser. Hoje temos mulher pilotando avião. Sim. Delegada de polícia. Mecânicas. Presidente de empresa. Presidentes. A presidente do país, a presidenta do país é uma mulher. É uma mulher. Né? A presidente é uma mulher, olha, nesse termo, nesse sentido, eu acho que as mulheres conseguiram grandes coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho lido alguns textos que a gente percebe que a violência ela ainda é muito grande e existe. Por exemplo, esse dado que eu acabei de ver aqui, sobre o número. Entre 2014 e 2015, houve um crescimento de 28% de casos de abuso sexual registrado pela Polícia Civil. De 96, foram para 123. Então, o problema então, aí, isso... com todo o respeito que eu lhe tenho,
é que a impressão que a gente tem, olhando de fora, é que esse número é a pontinha de um iceberg, porque esse é o tipo de denúncia que não chega à delegacia. E é fato. Você É tem fato razão. isso. Com medo. Você tem Isso não razão. chega. Esses É- números são sempre, você tem que partir da premissa sempre, baseado em todas as organizações Lógico. que são referência nesses casos, esses números são sempre subnotificados. Que nem mesmo aqui, por exemplo, o aumento das denúncias é comemorado por especialistas em direitos humanos, pelo fato de as mulheres estão buscando ajuda, mas isso não significa que a violência tenha diminuído, porque ela continua. Na verdade, não é que o aumento é comemorado. O aumento, vereadora, ele é O aumento- uma mola que vai gerar um debate mais amplo e uma punição O mais que tem efetiva. aumentado são as denúncias. Exato, As exato. Isso é realmente um ganho. As Isso mulheres é um ganho. pedindo ajuda. É um ganho. Isso realmente é um ganho de alguns anos para cá. Mas isso ainda está longe de uma realidade que nós mulheres gostaríamos que já não existissem mais, né? Sim. Então eu acho assim, a gente tem muitos ganhos. Os dos empregos, das profissões, porque antigamente era só mulher, só homem. Homem que pode dirigir caminhão, homem que pode dirigir trator, avião, sei lá. Hoje a gente já ocupa um espaço que é nosso e nós não somos nem melhores do que os homens, nem os homens são melhores Claro, do que a gente. Ainda no Claro. gancho, entendeu? viu, Sandra? Ainda no gancho, ainda que as mulheres hoje têm muito mais oportunidade de emprego, mesmo assim, está aquém. Essas oportunidades estão aquém. Por quê? Hoje não, ainda é comum. Você vê em algumas empresas que uma vaga de um homem que é substituída por 3 mulheres, por 2 mulheres, porque o salário das mulheres ainda continua menor do que o salário dos homens. Então, portanto, houve-se uma melhora, mas tem muito que Mas melhorar por isso. mesmo assim, eu já vi alguns artigos, a Patrícia deve ter lido, que mulheres grandes executivas, muitas vezes elas ganham menos De 30% a 40% mesmo. do que um. Isso. Mas eu acho que também uma questão é a nossa lei, ela dá privilégios à mulher para ter filhos, ela tem um número de 6 meses, ela fica em casa cuidando do seu bebê para amamentar. Eu acho que isso é um dos pontos que faz com que as mulheres, infelizmente, os patrões não queiram que essas mulheres ocupam cargos. Aquelas que têm consciência e ocupam esses grandes cargos, a partir do momento que ela tenha filhos, depois de um mês, mesmo sem a lei, elas voltam a trabalhar. Quando Eu vou te é falar, uma empresa privada, eu né? estou há 32 anos, eu sou formada. Eu ganhei o meu bebê quando começou a residência. Eu fiquei um mês que era o meu de férias, calhou, e depois eu voltei a trabalhar. Eu tinha o privilégio de ter, em vez de 1 hora de almoço ou de janta, eu tinha 2 horas. Então, dava um período para eu ir até a minha casa, amamentar o meu bebê. Ou senão, à noite, a minha mãe, muitas vezes, me levava o meu bebê nos plantões para que eu pudesse amamentar o meu filho. Mas nem todas têm essa oportunidade de ter alguém que O leve. seu ou de bebê você. tem que idade hoje, vereadora? Meu bebê tem 31 aninhos. E o seu bebê, vereadora Edir Salles? Falando em bebê, meu bebê tem 27 anos, meu Olha aí bebê que- tem 32 aninhos. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Ainda, já aproveitando o gancho, que a mãe dela tinha que levar o bebê para amamentar, né? O bebezinho de hoje, 30 anos. Na verdade, nós temos, inclusive, leis aqui na Câmara, que eu até elenquei agora aqui, que inclusive, nós temos uma lei juntamente com a Patrícia e juntamente com o Aurélio Nomura, mas Sobre antes disso, aleitamento. exatamente, direito ao aleitamento materno, é uma lei juntamente com a Patrícia e com o Aurélio Nomura, e temos também a lei do dia do aleitamento materno, né? E a lei do aleitamento materno é vida. Por quê? Exatamente para deslocar, aproveitando o gancho aqui, para deslocar, porque muitas mães não têm condições de amamentar o seu filho, como também não têm condições de ir no banco de leite buscar o leite. Então, esse projeto, Leite Materno é Vida, é exatamente para que os bancos de leite desloquem as suas equipes com tudo armazenado, com leite armazenado direitinho, e levem até a residência dessas mulheres que moram muitas vezes, a maioria, na periferia e que não tem condição de se deslocar para buscar o leite para
a amamentar o seu filho. E também o direito ao aleitamento materno, aquele que nós fizemos junto, que foi um grande avanço, a Patrícia, eu, o Aurélio Nomura, um grande avanço, que hoje a mulher pode amamentar o seu filho em qualquer lugar. Né? Não tem que esperar o momento em que ela chega em casa, não tem que esperar o momento em que ela pode, no horário de almoço. Hoje a mulher pode amamentar o seu filho em qualquer lugar. É um grande avanço, né? Um grande avanço e é uma lei nova. Um grande avanço e um estímulo também, né, Diro? Acho que cumpre dois papéis. Mas na questão de garantia de direitos, Wagner, eu li uma pesquisa na semana passada da ONU Mulheres dizendo que, em termos de equivalência, a tal igualdade, né, que às vezes as pessoas confundem terminologias, mas a igualdade de direitos que nós queremos frente àquilo que já existe na sociedade hoje em relação ao homem, vai se levar para construir cerca de 80 anos. Por quê? Porque você vai ter que mudar cultura, né? Paradigmas, quebrar paradigmas. Então, assim, por isso que eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui, essa discussão, é extremamente relevante, né? A participação da mulher, seja em que segmento for, né? Nem todo mundo vai ser político, mas todo mundo pode ter um outro acesso, ter movimentos, ter uma inserção na sociedade de forma a mostrar que isso tem que começar na escola, na forma da gente... Por que tem atribuição que é de menina e a atribuição que é de menino? Isso tem que acabar. Né? Por que a menina não pode ir na escola aprender a trocar um pneu e o menino não pode aprender a passar roupa? Né? A gente tem que quebrar e construir uma outra forma de olhar para esses papéis, de fazer a integralização desses papéis, mesmo porque hoje não pode mais recair só sobre o ombro da mulher a tarefa da administração doméstica, por exemplo. Né? Todas as mulheres hoje ocupam 2 papéis, no mínimo, 3 papéis. Então, é extremamente exaustivo para uma mulher, é quase insano você exigir que uma mulher que vai para o mercado de trabalho, que ainda tem outras atribuições na sociedade, às vezes agremiações, tem movimentos sociais que ela participa, ainda chega em casa, né? E não, a questão é bem simples. O marido esteja lá sentado na mesa esperando o jantar. Sim. A senhora é vereadora, a senhora é psicóloga, a senhora é mãe, a senhora divide as responsabilidades do lar com o seu marido. Ou seja, é multifuncional. Exatamente. A questão é tão... e é complexo a demanda. E outra coisa também, hoje, Coab, CDHU, a maioria dos arrimos de família são mulheres. São mulheres, mais de 80%. Hoje saiu essa pesquisa, que as mulheres hoje, arrimo de família. São chefes de família. Hoje a mulher tomou conta de tudo, porque o maridão sai fora. Não, os maridos largam as famílias e ela que fica com os filhos. E hoje é muito comum também o homem ficar em casa lavando louça. Tem muita inversão de papéis hoje. E não há demérito nenhum nisso. Não. Eu conheço homens que passam a roupa melhor do que qualquer mulher. Cozinham melhor do que a mulher, muitas vezes. Então, hoje está muito dividido. Isso é importante. Chefe de cozinha, isso foi um avanço. Isso foi um avanço, né? Eu acho, dividir as funções, a mulher trabalha fora, o homem também trabalha fora, o homem pode ajudar em casa, cuidar do bebê, dar mamadeira, dar banho. Mas por que não vai fazer isso? Antigamente o machismo não permitia isso, na época do meu pai, pelo amor de Deus, que ele ia trocar uma fralda, né? Que ele ia dar mamadeira, que ele ia fazer uma comidinha. Hoje mas o meu pai fazia. Hoje mudou muito, mas a maioria não fazia. Eu era uma... Olha, eu não posso dizer, eu nunca tive, eu nunca presenciei essas agressões familiares. O meu pai era um homem extremamente carinhoso. Ele tinha casa de comércio. Muitas vezes eu passava mal, porque naquela época a asma não era que nem hoje, você tinha um monte de medicação. Você tinha que correr para um pronto-socorro. Muitas vezes você ficava na janela do ar e tal. Sai de baixo, hein? Meu pai vinha, mandava minha mãe dormir. Ele ficava comigo, ele levantava, às vezes, para ir para o cursinho, ele fazia o meu café, ele fazia o meu leite, ele esfriava o leite, eu não consigo tomar o leite. As exceções sempre existiram, né? Nossa, mas a gente tem que fazer com que essa coisa participativa venha a ser a regra um dia. Eu sempre tive essa participação na casa, mesma coisa de Mas na época você era exceção, Sandra. É exceção. É exceção. Mas eu... Que bom, que privilégio. Questão de aleitamento, privilégio. Eu sempre amamentei os meus filhos. Se eu estou em loja ou em restaurante, eu sinceramente, quando
veio essa lei, essa discussão, eu falei, mas meu Deus... Retrógrada, mas existiu, né? Será que ainda as pessoas... Eu, na minha época, eu amamentava em qualquer lugar que eu estivesse. Mas infelizmente isso incomoda muita gente, né? Que vê Ou uma daquele mama de problema do fora bebê. e acha que aquilo é erotização. Mas vê o carnaval, aquelas Então, mas aí, escolas com aquela professora, nudez se alguém, toda... se alguém Como vê é uma normal, mulher né? amamentando em público e associa Não, isso à concordo com erotização, você. essa pessoa tem Precisa- problema precisa psiquiátrico. psiquiatra. Não, problema Precisa psiquiátrico, psiquiatra. não é nem Precisa psicológico. Mas É o momento mais existe, sublime mas da mulher. existe Claro. uma reprovação, existe Claro. uma hipocrisia Uma no Brasil. condenação, uma Exatamente. condenação, sim. Agora, Uma hipocrisia que é recentemente, falta nós- de Só recato. para eu Nós terminar temos aqui a um minha projeto fala... que recentemente, lá no Sesc Belenzinho, uma mulher foi advertida por um agente Exatamente, de segurança exatamente. porque estava amamentando. Que depois eles fizeram um mamaço lá na mamaço, porta exatamente, foi e a aí origem do a mamaço. sociedade se Exatamente. encaminha de reverter. Vereadora, a senhora falou que quer encerrar. Vamos Para lá. encerrar é o seguinte, eu tenho que concordar com com a vereadora Patrícia na questão. Nós estamos ainda longe para que a gente realmente tenha uma sociedade realmente adequada, uma sociedade que ela visa os direitos tanto da mulher quanto dos homens, mas isso também não pode deixar que a gente fique Esmoreça. parada, Sim, esmoreça e não continue para que a gente possa continuar essa luta. Temos grandes conquistas? Temos, mas ainda precisamos de muitas. Sem dúvida. Vamos lá, encerrando que a gente tem a sessão plenária hoje. Vereadora Patrícia Nós falamos, Bezerra, hein, vai. um Você grande viu o prazer. que dá chamar mulher aqui para falar, né? Aí é a gente sempre quase uma não honra. deixa você falar de tanto Ele que a gente sentiu bem. fala. Pois é. Claro, bem. claro. Mas assim, eu acho que o desafio do Dia Internacional da Mulher é manter a gente, eu acho que a pior coisa que tem quando a gente tem uma pseudo-tranquilidade em relação a qualquer tema, né? Então, quando a gente sabe que a gente não tem a liberdade que a gente gostaria de ter e que a gente precisa lutar por ela, a gente arregaça as mangas e vai atrás do nosso direito. Então, acho que é essa fase que a mulher vive, né, de conquista de direito. Já conquistamos vários direitos que hoje nos dão condições de ir ao mercado de trabalho, de pleitear a igualdade de condições, de que a gente frequente universidades, que a gente tenha a mesma formação, a mesma capacitação, mas ainda há muito que ser conquistado e isso é sinal também que existe uma luta lindíssima pela frente e que vale a pena a gente participar dela como protagonista e não como alguém só que está assistindo e vendo o que vai acontecer na história. E não como coadjuvante. Exatamente. Né, muito obrigado pela sua presença. Vereadora Edir Salles, nossa segunda vice-presidente da casa. Muito obrigado pelo bate-papo Muito mais uma obrigada. vez. Mais uma vez, feliz Dia Internacional da Mulher para a Obrigada. senhora. E eu queria aproveitar aqui e mandar um grande abraço para minha querida amiga Kátia Teixeira, que é presidente e também tem um programa de rádio que é Agora Que São Elas, privilegiando a mulher, abrindo espaço para a mulher, e também a Tabata Moraes, que criou um grupo muito grande das mulheres que decidem, do qual eu também participo, faço parte. Então eu quero aqui parabenizar a Tabata, a Kátia, parabenizar a todas as mulheres guerreiras, aguerridas, as mulheres que vão à luta, as mulheres que não medem esforços, as mulheres que creem em Deus e que acreditam que esse Deus é maravilhoso e que protege seus filhos para que elas possam ir ao trabalho, para que elas possam educar cada vez melhor os seus filhos e para que elas possam ajudar os seus maridos cada vez mais. Muito obrigada, um abraço E eu- a todas as mulheres, feliz Dia das Mulheres. A senhora, Além vereadora. disso, eu gostaria de fazer essa homenagem aqui e mandar um beijo grande para minha mãe. Minha mãe tem 90 anos, vai para 91. E com ela naquela época, ela já não era uma mulher assim, muito era à amém, frente do amém. seu- Eu acho que eu à frente aprendi do seu à frente do seu tempo. Eu acho que eu aprendi com a minha mãe. Ela é uma mulher que sempre teve iniciativas, ela sempre cuidou, ela ajudou meu pai. Então, eu acho assim, o entrosamento dos dois é uma coisa que eu tenho para mim como exemplo de vida. Então, mãe, dona Hilda, aquele beijo para você. Não sei se você está me assistindo, mas estou te mandando aquele beijo. Dona Hilda, um beijo e força, vitalidade, 91 Quero que ela chegue a anos de 100 anos, história. se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigado a você que assistiu o clipe em eletrônico. TV Câmara de São Paulo, informação para a cidadania. Uma boa tarde a todos.